Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de português hoje, para nós darmos sequência, né, ao conteúdo que nós estamos trabalhando de classes gramaticais. E nessa aula de hoje eu vou corrigir os exercícios que ficaram da aula anterior sobre artigos e numerais, tá? Então vocês podem pegar a apostila de vocês lá na página número 11, que lá nessa página começam os primeiros exercícios, tá? Então, o primeiro exercício que vocês têm nessa página, vocês têm algumas frases, algumas orações, e o exercício ele pedia para vocês relerem essas orações e analisarem aí algumas palavrinhas que estavam em negrito, tá? Então, vamos lá que eu vou mostrar para vocês quais eram essas palavras. Bom, na primeira frase, a frase que nós tínhamos era a seguinte frase. Opa, deixa eu ver se eu consigo focar. Primeira frase, tá? Também não serve para o estudante Felipe Ventura. Então, a palavrinha em destaque, né? Era a palavrinha o. E depois, não sou uma pessoa da natureza. Odeio insetos e tenho pânico de sapo. A outra palavrinha era a palavrinha uma, tá? Então, olhem lá. A letra A pedia o seguinte. Qual a classificação dos artigos destacados? Bom, então, essas duas palavrinhas que estavam destacadas, elas são artigos, né? A própria perguntinha já disse. E qual a classificação? Então, nós temos lá o, que é um artigo definido, tá? Está no masculino, no singular. E nós temos o uma, que é um artigo indefinido, que também está no singular, só que agora no feminino, ok? Então, as duas palavrinhas são artigos. O primeiro artigo definido, o segundo artigo indefinido, tá? Depois, na letra B, nós tínhamos a seguinte pergunta. Seria possível utilizar um artigo indefinido onde está um definido e vice-versa? Por quê? Então, ali na frase anterior, né, quando diz lá o estudante Felipe Ventura, seria possível eu trocar esse o por um, por exemplo, um estudante? Então, não, né? A resposta seria não, não seria possível essa troca, tá? Por quê? Quando eu usei o estudante Felipe Ventura, eu estou definindo quem é o estudante, tá? Então, eu não poderia colocar aqui um artigo indefinido, porque aqui nessa colocação está sendo definido quem é o estudante, ok? E embaixo a mesma coisa, não sou uma pessoa da natureza. Se eu estivesse dizendo não sou a pessoa da natureza, também não seria possível essa troca. Porque aqui no caso, quando eu me refiro uma pessoa, eu quero, né, me referir a uma pessoa qualquer da natureza e não uma pessoa em especial ou uma pessoa específica, tá? Então, a resposta seria não. E a letra C? Há outros artigos nas frases? Poderia ver onde? Então, existe sim outro artigo, tá? Onde? Aqui dentro dessa contração, ó, da. Quando eu digo da, o que é o da? Nada mais é do que a junção, a contração de de mais a, que virou da, tá? Então, nós temos sim um artigo contraído aqui com uma preposição, tudo bem? E aí, aonde perguntou, poderia haver? Então, sim, né? Poderia haver também um artigo antes da palavra urbanoide, tá? Ou o artigo definido antes de insetos ou sapo. Então, se vocês voltarem, né, lá na frase, quando diz ali o seguinte, o estudante Felipe Ventura, 16 anos, um urbanoide assumido, eu poderia ter colocado ali, tá? E lá, odeio insetos e tenho pânico de sapos. Poderia ter colocado e tenho pânico dos sapos, por exemplo. Então, nós teríamos um artigo contraído aí também, tá? Então, seria possível? Sim. E depois, os outros exercícios dessa página 12, eles referem-se aos numerais, tá? Então, o primeiro exercício, ele pedia para sublinhar os numerais presentes no primeiro parágrafo do texto. Então, nós tínhamos aqui o primeiro parágrafo,
São 9 ruas preenchidas por 1,2 mil lojas, tá? A cada dia. Pelo menos 70 mil pessoas se acotovelam nas calçadas do bairro em busca de novidades. Então, quais eram? 9, 1,2 mil, né? E 70 mil, ok? Número 2. Esses números são contrastantes. Comente essa afirmação com base na leitura do texto. Então, por que eles são contrastantes? Então, parem e pensem, ó. Nós temos 9 ruas. É uma quantidade muito pequena de ruas, tá? Nessas ruas, olha lá, 1.200 lojas, né? Então, é uma quantidade grande de lojas dentro, né? Ocupando o espaço aí de apenas 9 ruas. E 70 mil pessoas, então é um número muito maior de pessoas ocupando essa quantidade de lojas nessa quantidade de ruas, tá? Então, na verdade, esses números eles são contrastantes por isso, porque seria um número muito pequeno de ruas para um número muito grande de lojas e pessoas, ok? Número 3. Qual o efeito de sentido provocado pelo uso desses números no início do texto? Bom, então olhem lá. Quando o início do texto, né? Quando aparece aí no início do texto, aparecem esses números eles aparecem para quê? Eles aparecem para chamar a atenção do leitor para a quantidade de lojas, ou melhor, para a quantidade de pessoas, né? Referentes aí às pessoas que cabem, vamos dizer assim, né? Dentro dessa quantidade de lojas nesse espaço de apenas 9 ruas. Então, na verdade, os números eles acabam sendo usados para quê? Para chamar a atenção do leitor, ok? E a questão número 4, o que se pode deduzir sobre a Bolívia e a Coreia, países citados no segundo parágrafo? Então, nós podemos deduzir que essas duas cidades possuem, né, um intenso comércio nas ruas, tá? Que é frequentado aí diariamente por uma grande quantidade de pessoas, tá? Porque aqui no texto diz assim, ó, quem nunca pisou ali antes pode achar que está na Bolívia ou na Coreia. Então, o que nós entendemos? Nós entendemos que na Bolívia e na Coreia existe uma grande quantidade de pessoas frequentando aí uma quantidade menor de lojas em um espaço menor ainda, certo? Então, esses eram os exercícios da página 12 e da página 11, tá? Aí, primeiro ano, o que ficou faltando da última aula para a gente corrigir? Vai ficar faltando os testes. Os testes que a apostila traz, né, que vocês já realizaram, e eu sempre comento que são testes de interpretação de texto, que envolvem também a parte gramatical, mas também a questão de interpretação de textos. Esses testes eu vou tirar uma foto e aí eu envio para vocês, tá? No finalzinho aí da aula, depois vocês peguem a correção dos testes, corrijam. Se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem um recadinho aqui para a gente comentar e discutir, ok? Bom, então nós finalizamos essa primeira unidade dessa apostila número 4, tá? A primeira unidade que falava de substantivos, de adjetivos, artigos e numerais, nós finalizamos. Nós vamos iniciar agora a segunda unidade. A segunda unidade, ela também vai falar sobre classes gramaticais, tá? Mas antes de introduzir essas classes gramaticais, lá na página número 20, nós temos uma piada, ok? Então, vocês vão encontrar lá uma piadinha. Tem a piadinha, depois tem a ilustração dessa piada, tá? E embaixo da piadinha, vocês vocês vão encontrar aí, né, algumas perguntinhas. Então, são 1, 2, 3 perguntinhas. Na verdade, a número 2 tem A, B e C, tá? São algumas perguntinhas relacionadas à interpretação da piada, certo? Se vocês apertarem, escreverem com a letra pequenininha, eu acredito que cabe na página 20 mesmo, dá para responder na apostila. Porém, se vocês preferirem, vocês podem copiar essas perguntas no caderno, responder no caderno, que também não tem problema. Fica a critério de vocês,
ok? Então, façam essa página número 20, respondam a questão 1, 2 e 3, tirem uma foto e me enviem para eu poder arquivar depois a atividade relacionada a essa aula, ok? E aí, lá na página 21, a apostila, ela vai começar a falar sobre pronomes, tá? Então, o que é um pronome? Bom, vocês já estudaram, já ouviram falar sobre pronomes. O que são pronomes? Pronomes são palavrinhas usadas para acompanhar um nome, acompanhar um substantivo, por exemplo, ou são palavrinhas usadas para substituir um nome, tá? Então, quando eu falo assim, por exemplo, a Maria chegou atrasada, se eu quiser dizer ela chegou atrasada, eu uso o pronome ela para substituir o nome Maria. Então, aí o pronome foi usado para substituir. Agora, se eu digo para vocês, meu carro é novo. Carro é o nome, é o substantivo. Meu é um pronome possessivo que está acompanhando o substantivo. Então, nesse caso, ele foi usado para acompanhar, tá? Então, na página 21, a apostila ela traz para vocês a definição de pronomes, que é essa definição que eu falei, e aí ela vai começar a classificar os tipos de pronomes, certo? Então, só para nós começarmos, para nós fazermos uma introdução, nós temos vários tipos de pronomes. Nós temos pronomes pessoais, pronomes possessivos, pronomes relativos, pronomes indefinidos, pronomes demonstrativos, pronomes interrogativos, tá? Então, são vários tipos de pronomes. E aí, nós temos, né, as classificações, as variações, existem alguns pronomes, né, que eles vão variar, feminino, masculino, plural, singular. Então, essa unidade 2, ela vai falar sobre esses tipos de pronomes. Eu não vou começar a explicação desses pronomes nessa aula, tá? Então, nessa aula, nós só introduzimos, falamos um pouquinho aí a respeito do que é um pronome, e aí nas próximas aulas, nós vamos trabalhar as classificações, tá? Nós não vamos trabalhar todos de uma vez, porque são vários tipos, é muita coisa, muito conhecimento, então eu vou dividir esses pronomes em 2 aulas, e aí eu vou explicar para vocês qual é o tipo de pronome, quando você usa, quais são as classificações, e nós vamos fazer alguns exercícios para treinar um pouquinho sobre isso, tudo bem? Mas daí na próxima aula eu iniciarei então a classificação dos pronomes, ok? Então hoje, como atividade, né, como tarefa dessa aula, vocês vão ficar apenas com a página número 20, tá? Leiam a piadinha que a página traz lá e resolvam os 3 exercícios. Lembrando que pode ser feito na apostila ou no caderno, se vocês preferirem, tá? Tirem uma foto, me mandem que eu estou arquivando, ok? Uma observação, primeiro ano. Eu já mandei alguns recadinhos no WhatsApp particular de alguns alunos, tá? Por quê? Porque tem alunos que, pelo que me respondeu, eles estão assistindo às aulas, estão realizando os exercícios, porém, eles não estão me enviando a foto, tá? E se vocês não me enviarem a foto, eu não tenho como arquivar e aí não tem como comprovar que vocês realizaram a atividade dessa aula. E aí vocês vão acabar ficando depois com falta, ok? Então, se vocês estão assistindo e estão realizando, terminem de fazer os exercícios, tirem uma foto e me enviem, me mandem, tá? Façam daquele jeito, né, que eu orientei. Se for mais de uma foto, arquivem. Outra coisa que eu gostaria de pedir para vocês, não esqueçam de colocar o número da aula, porque às vezes vocês me mandam lá português, mas vocês não me falam referente a qual aula, se é a aula 10, a aula 12, a aula 13, e aí depois na hora de arquivar, de salvar, fica difícil porque eu tenho que ficar procurando depois qual é o aluno, qual aula qual matéria. Então, se organizem, ok? Fico aguardando a resposta. Qualquer dúvida, estou à disposição. É só me mandar um recadinho, ok? Até a próxima!